Preparado para acompanhar mais um projeto que muda a vida de pessoas? Porque você sabe, aqui no Fé em Ação, as histórias emocionam quem quer fazer algo para transformar muitas vidas. E tudo que compartilhamos você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Dá uma passadinha por lá e aproveita para me dizer o que você tem achado dos projetos. O Fé em Ação de hoje vai te mostrar o projeto Celebrando a Vida Plena. A Josemara Mai vai nos apresentar este programa de recuperação emocional voltado para a ressignificação das emoções e hábitos. Sérgio Azevedo vai conversar com a Keila Almeida e Leliane Picanso, líderes do projeto. Às vezes você não entende ainda qual que é o nome da dor, isso é importante falar. Então tem pessoas que chegam nos 12 passos sem saber por que estão ali, como foi o nosso caso. Então os 12 passos são algumas tradições, né, baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, porém adaptado ao cristianismo, né, centrado em Cristo. Você vai conhecer mais ações e projetos da fé com ele, André Aurel. Vamos agora para um rápido intervalo, mas continua aí. O Fé em Ação volta já! As doenças emocionais machucam, prejudicam famílias, destroem relacionamentos e cada vez mais pessoas sofrem de males ligados à mente. Apesar do assunto já ser mais discutido atualmente, muitas pessoas não encontram suporte para buscar o tratamento adequado ou até mesmo encontrar motivação para completá-lo. O projeto Celebrando a Vida Plena surgiu com o objetivo de dar um novo significado para emoções e hábitos, atitudes que podem dar a muitos a oportunidade de um recomeço. Quem vai nos mostrar mais detalhes deste projeto é a nossa repórter Josemara Mai. Nos comunicamos 24 horas por dia. Essa é uma grande habilidade dada ao ser humano. Outra habilidade é de ouvir, só que essa é bem menos usada. Por exemplo, quantas vezes você estava falando e alguém te interrompeu ou mesmo aproveitou a sua fala para falar sobre si mesmo? Ouvir é um sinônimo de eu me importo com você, eu me interesso por você, e é com essa proposta que o projeto Celebrando a Vida Plena, em Manaus, tem sido um ponto de encontro de pessoas que compartilham suas experiências, são acolhidas e, acima de tudo, ouvidas. Essa psicóloga que trabalha com escuta participa do projeto porque sabe que ser ouvida é alívio para as próprias emoções. Quando eu chego aqui, eu posso ser a Luciana, né? Não a psicóloga, eu sou a Luciana, aquela que tem falhas, aquela que erra, né? Aquela que é ansiosa, que tem as suas limitações. E eu não sou julgada, né? Então, nas minhas falas, ninguém interfere nas minhas falas, nas minhas partilhas. As pessoas, né, todos nós ouvimos e a gente não interfere na fala de ninguém. E ali é um momento que, ao falar, esse momento não é uma terapia, mas é terapêutico. Porque a partir do momento que eu falo, a minha fala começa a fazer sentido, algumas fichas vão caindo. À medida que os outros vão falando, né? A gente vai se identificando, né, com a luta do outro. Nossa, eu faço isso, eu nem sabia que isso era um problema, que isso era uma dificuldade. Então, eu sou assim também. Então, eu preciso mudar também nessa área. Então, estão sendo muitas descobertas. Mas as mais importantes e que têm feito bastante diferença na minha vida é com relação ao controle. Descobrir que a gente não tem o controle de absolutamente nada, que o único que está no controle é Deus. Hoje até falei para eles que eu me sinto muito à vontade entre o grupo, porque nós somos, todas as quartas a gente se reúne os mesmos. E a gente vai se conhecendo, a gente às vezes não sabe o que falar no dia da partilha, porque cada tema existe uma pergunta que todos respondem. E que mexe com a gente, que é lá do fundo, que coisas que a gente nem imagina. E nessa hora de falar, eu me descubro. E eu me descubro pela fala do outro também. Ele às vezes fala o que eu não consigo expressar, o que eu não vi em mim, mas que faz parte de mim também. E é cura. O processo do Celebrando a Recuperação, ele faz a gente entrar em contato com a gente, né?
A gente é muito focado em olhar muito para o outro, projetar a solução do problema do outro, o que o outro está passando, ser uma boa pessoa para o outro, ver as necessidades das outras pessoas, se doar, né? E é na busca por autoconhecimento que Keila e Leliane organizam as reuniões do Celebrando a Vida Plena. Partilhar os desafios da vida é apenas um dos primeiros passos para quem participa do projeto, que tem como foco a cura de feridas emocionais e de comportamentos compulsivos que levam à dependência. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito. Leliane é casada com Daniel. Ele compartilha o que levou o casal a se engajar no Celebrando a Vida Plena. Eu tenho um problema com álcool e drogas, né? Eu já tive recaídas, é um problema que veio desde a minha juventude, ainda continuo na fase adulta. E a gente conheceu o processo de recuperação através disso. Que como o processo de recuperação para álcool e drogas ele passa pelo NA, que é o Narcóticos Anônimos, eu entrei nesse circuito, já fui internado nesses casos e tudo mais. E depois que eu voltei da internação, eu conheci realmente o projeto do NA, né? Só que junto com o NA vem a parte para a família, que aí a minha esposa conheceu o processo. Então, eu conheci de um lado e ela conheceu do outro, a gente em grupos diferentes, e juntos a gente conheceu o CR. A iniciativa realiza encontros semanais. Neles, há momentos de reflexão através de perguntas inspiradas nos 12 passos para a cura física, mental e espiritual, descritas no livro do projeto que tem como base a versão internacional produzida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. As perguntas que são feitas te levam a pensar de uma forma diferente do que a gente já fez até hoje, né? Eu fui em psicólogo uma vez, mas nada igual a isso. E além do que, nós estamos no meio cristão, entre nós, né? Deus está presente, a gente trabalha a presença de Deus e a atuação de Deus na minha vida, Ele agindo em mim. E eu posso me ver, através desse processo, como Ele me enxerga e não como eu, né? Me enxergo e luto, né? Para não ser assim, né? Eu não quero ser, e a gente se vê sempre menos e Deus nos vê como a gente pode ser lá na frente, né? No fundo, eu me achava responsável pelos resultados. Eu achava que, por exemplo, as pessoas teriam que ter o mesmo tempo que eu, ao descobrir a verdade, por exemplo. Quando eu descobri as verdades, eu não demorava a me esforçar para colocar aquilo em prática. E, na verdade, eu estou descobrindo que não é assim, porque tem muitas coisas que envolvem, principalmente como a pessoa se relacionou com o pai, se ela teve pai, né? Que tipo de pai, que tipo de criação ela recebeu, se ela teve um pai permissivo, se ela teve um pai mais rigoroso, se ela teve um pai negligente. Então, tudo isso vai interferir na forma como você se relaciona com Deus, né? E isso vai impactar completamente a tua fé, vai impactar a forma como você se relaciona com o Senhor. Eu posso ressignificar muitas coisas hoje para que os meus filhos não errem e não caiam, às vezes, nos mesmos erros que eu tive ou que eu caí. Então, quando eu ressignifico o meu passado, a minha infância, a minha história, eu posso proporcionar para os meus filhos uma trajetória diferente, né? Então, a proposta é que aqui também tenha um momento para os meus filhos, né? Crianças e adolescentes, e isso é fantástico. A gente tem uma comunidade onde cuida da sua saúde emocional, a família inteira. Pois eu pertenço a ti.
Quantas pessoas tiveram a oportunidade de cuidar da sua saúde emocional com o projeto Celebrando a Vida Plena? Um programa, sem dúvida, inovador e inspirador. E nós continuamos falando dele aqui no Fé em Ação. No próximo bloco, o Sérgio Azevedo vai conversar com a Keila Almeida e a Leliane Picanso, líderes do programa. Agora, eu chamo ele, meu amigo André Aurel, que vai nos mostrar o que a fé tem feito pelo Brasil e por todo o mundo. É com você, André. Olá, Bárbara. Mais um programa com notícias animadoras e inspiradoras dos projetos e ministérios que são apoiados pela fé. Além dos projetos nas áreas física, social e emocional, também apoiamos projetos focados na missão de pregar o Evangelho. E hoje eu quero falar de 2 ministérios que têm proclamado essa boa notícia. São eles os 300 de Gideão e o Roupão da Fé. O Ministério 300 de Gideão tem 2 objetivos bem claros e bem definidos: construir igrejas e atuar na pregação do Evangelho. No ano de 2022, foram construídas 25 igrejas e 2.658 pessoas foram batizadas. E o Roupão da Fé, liderado pelo nosso amigo Marcos Camilo, que atua na busca de pessoas afastadas a voltarem para Jesus, resgatou mais de 1.500 pessoas no último ano de 2022. Atualmente, a fé apoia 25 ministérios no Brasil e no mundo. E você pode se juntar a nós nessa missão, se tornando um apoiador. Acesse o nosso site feadventistas.org.br e clique em Associe-se. Essa é a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, pregando a mensagem, preparando pessoas e apressando a volta de Jesus. Obrigada, André. Legal ver como os projetos apoiados pela fé não param de crescer, sempre encontrando novas maneiras de cuidar de pessoas e transformar. Vamos agora para um rápido intervalo. Em seguida, voltamos com o Sérgio Azevedo em um bate-papo leve, cheio de inspiração, com as líderes do projeto Celebrando a Vida Plena. Para te deixar curioso, eu vou mostrar só um trecho da entrevista. Fica com a gente volta já. Nós, nos grupos, a gente costuma dizer que a cura circula entre a boca de quem fala e o ouvido de quem ouve, né? E nesse processo de ouvir a partilha do outro e você começar a colocar em palavras aquilo que você não conseguia antes, é que você vai se curando. Olá, telespectadora, olá, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Agora, nessa segunda parte, nós vamos conhecer aquelas que iniciaram esse lindo trabalho que vocês viram na primeira parte do programa. Eu estou aqui com a Leliane Picanso. Olá. E com a Keila Almeida, que são as líderes desse projeto lindo. Muito obrigado por terem vindo de tão longe, de Manaus, para compartilhar um pouco da experiência de vocês aqui no Fé em Ação, viu? Obrigado pela gentileza. Elas comandam o projeto que vocês viram, Celebrando a Vida Plena. Bom, nesse quadro aqui, a gente quer saber um pouquinho como é que as coisas foram se encaminhando e chegaram onde estão e para onde vão. Então, eu queria começar, Leliane, você que já esteve aqui para falar de outros assuntos, há um tempo atrás, né? Explica pra gente como é que surgiu a ideia de desenvolver esse lindo ministério. Sérgio, obrigada, viu? Pelo convite. Nós é que agradecemos. Saudade. Na verdade, não surgiu a ideia. Havia uma necessidade, né? Que tinha e Deus tinha um plano. Então, tinha uma necessidade e Deus tinha um plano e as duas coisas se juntaram. Sim. Né? Eu passei por sérios problemas emocionais há cerca de 8, 9 anos atrás e cheguei a um grupo anônimo, né? Um grupo anônimo é um grupo voltado para uma área específica de recuperação, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, e eu cheguei no CODA, que é o Codependentes Anônimos, para tratar codependência emocional, né?
que é basicamente uma doença que nos faz querer controlar tudo, tempos, leis, pessoas, né? Somos controladoras compulsivas. E aí eu comecei a tratar essa área de recuperação e ao longo desses anos eu encontrei uma outra recuperação já centrada em Cristo, numa igreja cristã, e a Keila também, né? A Keila vinha de um outro programa de recuperação. E aí teve uma situação específica trazida pelo meu filho, e aí eu vi a necessidade de ter na igreja algo assim. E aí nós, em diferentes momentos, né, conversamos com o nosso pastor e aí iniciamos um programa de recuperação na Igreja Adventista. Keila, como é que você se identificou com ela e surgiu esse papo para formar esse ministério? Então, Sérgio, eu me sinto chamada por Deus para isso. E eu sei que Deus nos preparou nas nossas diferentes esferas, né? Eu fui para um programa de recuperação centrado em Cristo, numa igreja cristã, não igreja adventista. E ali eu fui com o desejo de ajudar, sabe? Me descobri uma codependente emocional e que, na realidade, quem precisava de ajuda era eu. E ali, já no final do processo, eu lembro que eu fui tocada por Deus. Eu falei, gente, precisa ter isso aqui na igreja. E eu lembro que liguei para o meu pastor e falei, pastor, acabei de participar de um processo de recuperação centrado em Cristo. Isso seria tão importante ter na nossa igreja. E ele disse assim, Keila, tem uma outra pessoa que também faz isso, também tem esse desejo, vamos orar. Mas ele não me contou quem era a pessoa. Quantas pessoas passaram por esse processo e elas se sentiram assim aliviadas do seu problema, estão no caminho certo, estão recuperadas? Sérgio, a caminhada de recuperação não é para qualquer pessoa. A nossa primeira turma começamos com 50 pessoas e formamos 26. Na segunda turma, que é uma turma online, a gente começou com pessoas de São Paulo, Nordeste, Brasília. Também eram 25 pessoas, formamos agora em Campos do Jordão. A gente se juntou pela primeira vez, nos vimos pessoalmente para a formatura e formamos 12 pessoas. O processo de recuperação é um desafio pessoal muito grande, porque vão vir dores que nunca foram olhadas, né? E eu preciso suportar essa angústia. E nem todos estão preparados para suportar a angústia. É um grupo onde você vai como se fosse um culto normal, né? Um momento ali, um momento de encontro. Lá você vai ter uma palestra voltada para a área de recuperação mais centrada na Bíblia, né? Você vai ter música, você vai ter louvor e vai ter um momento especial onde você vai começar a entender o que é um grupo anônimo, um grupo de partilha. Nós, nos grupos, a gente costuma dizer que a cura circula entre a boca de quem fala e o ouvido de quem ouve. Né? E nesse processo de ouvir a partilha do outro e você começar a colocar em palavras aquilo que você não conseguia antes, é que você vai se curando. Então, o grupo de apoio é o primeiro contato que você tem com a recuperação. Então, você vai lá, leva os amigos, começa a entender o que é, e aí você vai começando a perceber, nossa, talvez eu esteja lidando com ira, talvez eu esteja lidando com a depressão, talvez eu esteja lidando com dependência emocional ou codependência emocional, talvez eu esteja num relacionamento abusivo, talvez eu seja um abusador, né? E ali, nessa percepção, nos grupos de apoio, você vai ter essa vontade de trabalhar essa área de recuperação que você entende que dói mais, específica, e você vai para os grupos de passos. Então, vamos para os grupos. Vamos lá. Às vezes, você não entende ainda qual que é o nome da dor, isso é importante falar. Então, tem pessoas que chegam nos 12 passos sem saber por que estão ali, como foi o nosso caso. Então, os 12 passos são algumas tradições, né, baseado nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, porém adaptado ao cristianismo, né, centrado em Cristo. Então, a gente tem 4 ferramentas. A primeira delas e a mais poderosa de todas. Mas uma coisa, por que 12 passos? Então, responde. Na verdade, 12 passos é como começou os Alcoólicos Anônimos. O primeiro grande grupo anônimo foi os Alcoólicos Anônimos. Sim. Que começou com 2 amigos, né? Eu não recordo o nome, que lidavam com o alcoolismo. E eles se recuperaram do alcoolismo em ajuda mútua. E aí eles entenderam, nossa, isso aqui funciona. Tinha o primeiro grupo na Oxford, né? Que tinha ajuda para alcoólicos. E aí eles, baseados na dinâmica desse grupo, fundaram o AA.
Então, eu ia falar sobre as 4 ferramentas. A mais poderosa de todas é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, todo o programa é baseado e centralizado nesse poder superior, né? Então, nós não aconselhamos nos grupos, nós não direcionamos ninguém. A pessoa vai e fala daquilo que ela está passando, da dor que ela está sentindo. E ali ela é curada pelo Espírito Santo durante o processo, né? Então, nós trabalhamos com o grupo de apoio, com os 12 passos, as 12 tradições, com a pessoa de Jesus Cristo e a figura de um padrinho ou madrinha. É alguém que você vai prestar contas durante o processo, é alguém que você vai recorrer antes de uma recaída, quando você vê que ali acionou um gatilho. Antes de fazer, você vai ligar para o padrinho ou madrinha e conversar, e ali você vai conseguir externalizar aquilo que você está sentindo. Tá certo. Então agora nós vamos ver juntos uma pessoa muito especial que participou desse processo e que está aqui na telinha. Vamos ver juntos? Olá, eu vim falar sobre a Leliane Queiroga e sobre a Keila Almeida. Bom, eu estou muito feliz pela oportunidade de poder expressar publicamente algo que eu venho dizendo para elas diariamente. A dedicação, a generosidade com que elas tocaram, né, o programa Celebrando a Vida Plena, a gente não tem palavras para agradecer. Elas se dedicaram, prepararam material, elas lutaram para que esse programa acontecesse e eu digo a vocês, né, vocês proporcionaram uma transformação na minha vida. Na minha vida, na do meu esposo, na das minhas filhas, que agora também vão participar do programa. Hoje eu sou uma pessoa diferente, me sinto uma filha amada de Deus, entendo o que é a graça de Deus, a graça de Jesus na minha vida, e certamente eu serei grata até a eternidade por tudo que vocês fizeram por mim e pela minha família. Que expressa tudo o que vocês fazem. Mas nós também queremos reconhecer esse trabalho. Eu gostaria de chamar aqui o colega da fé, o pastor Inácio Kalbermatter, que virá aqui à frente para deixar com vocês um diploma especial, selando esse momento para vocês pendurarem lá na sala de vocês, na igreja que vocês trabalham. Que lindo, muito obrigada. Liliane e Keila, em reconhecimento ao comprometimento nesse ministério de fé, refletindo Cristo nas diferentes ações que vocês realizam, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil les confere esse certificado presente no ansejo de vocês terem participado do programa Fé em Ação. Entregamos também 2 votos. Realmente que Deus abençoe. Vocês fazem o trabalho de Jesus, Sérgio, recuperando as vidas. É verdade. Muito obrigado por terem vindo aqui. Eu agradeço. Você já conhece a casa, volte outras vezes com novidades. Muito obrigado. Tanto a você, Keila, como você, Leliane, pelo esforço de virem de tão longe e compartilharem as bênçãos que vocês têm recebido através do trabalho de vocês. Amém. Até uma próxima. Até a próxima. Não saia daí, meu amigo, minha amiga. Você pode continuar na Rede Novo Tempo. Estamos acabando esse espaço. A gente volta agora com a nossa querida Bárbara Luz para o encerramento desse programa. E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser, nesse mesmo horário, com gente que faz diferença para muitas vidas, como o caso da Leliane e da Keila. Até lá, te espero semana que vem. Obrigada, Sérgio, Keila e Leliane, que linda experiência. Obrigada também por aceitarem compartilhar um pouco daquilo que vocês viveram e a maneira como transformaram tudo aquilo que aprenderam em um projeto que agora cuida de muitas pessoas. Sem dúvidas, um exemplo a ser seguido. O Fé em Ação chegou ao fim, mas você pode continuar conectado com a gente no site da Fé e também nas nossas redes sociais. Esse e outros programas também estão disponíveis no NT Play para você assistir quando quiser. Semana que vem eu volto com mais histórias de vidas transformadas. Até lá!